Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje faremos o comentário da lição de número 13, a última lição do trimestre, a última lição do ano também. Para o próximo ano, nós já recebemos as nossas lições, que vai tratar sobre o discipulado na igreja, que é um assunto também relevante, que precisamos muito estudar. Mas hoje nós estamos abordando o tema da lição de número 13, a Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Um dos testemunhos mais importantes da igreja, tanto na sua atuação enquanto obreiro, como a sua conversão, a mudança de vida que Paulo teve, tudo é muito marcante no seu ministério. E hoje poderemos refletir a respeito do ministério de Paulo, daquilo que ele fez como obreiro e como nós devemos aprender com esse servo de Deus que dedicou a sua vida após a conversão até a sua morte, de forma muito clara, de forma muito zelosa, para cumprir aquilo para o que ele foi chamado por Deus. Então, o meu objetivo ao fazer esse vídeo é compreender como a conversão e perseverança e a fidelidade de Paulo moldaram tanto a sua personalidade, o seu temperamento e o seu ministério aprovado por Deus. O texto bíblico desta lição, o pastor Valdir colocou Gálatas capítulo 2 e capítulo 6 e 2 Timóteo capítulo 4. Mas eu quero sugerir que você faça, além dessas leituras, outras leituras também. Eu acho que poderíamos ler, por exemplo, todas as epístolas da prisão que Paulo escreveu: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Seria muito interessante se a gente fizesse essas leituras, porque vai nos ajudar a ver um pouco mais daquilo que foi o ministério de Paulo diante de tanta situação difícil que ele passou. E claro, a Epístola aos Gálatas é uma das epístolas em que Paulo mais mostra para as pessoas da igreja a situação dele como servo de Deus e como perseguidor, a ponto de ele dizer ao final da carta o seguinte: agora ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E com certeza ele se referia a muitas cicatrizes que ele recebeu durante todo o seu ministério. Então Paulo é sem dúvida nenhuma um dos obreiros que mais nos ensina sobre o ministério. Não só pelo conteúdo que ele escreveu, as suas epístolas, as suas cartas são fundamentais, são importantes para a compreensão do crescimento da igreja, de como a igreja foi se moldando dentro do Império Romano, como ela foi se alastrando dentro do Império Romano, como ela atingiu o Império Romano em todos os seus recantos. É muito importante a gente estudar a vida de Paulo. Paulo é simplesmente o maior autor dos textos do Novo Testamento, foi o maior pregador que o Evangelho já conheceu, foi um desbravador, o maior fundador de igrejas que nós podemos ver atuando no campo missionário. Foi um homem que dedicou completamente a sua vida. Não há nada que nós possamos reprovar na conduta de Paulo, tanto foi a sua dedicação. A conversão do apóstolo Paulo é uma das narrativas talvez mais impactantes, mais relevantes que nós temos no Novo Testamento. Algo que não foi imitado por ninguém. Ninguém mais passou a experiência que Paulo passou quando tem um encontro verdadeiro com Cristo na estrada de Damasco. É maravilhoso você ler o capítulo 9 do livro de Atos, que também deve ser uma leitura feita para esta lição. A conversão daquele moço, a maneira como ele viveu, a maneira como ele se dedicou, é algo assim extraordinário que nós não podemos de modo nenhum ignorar quando se trata de lições para o ministério, conduta ministerial, zelo pela obra de Deus, cuidado com a igreja. Tudo isso nós vemos em Paulo o melhor exemplo que tem nas Escrituras. Ele passa de um religioso fantástico e fanático que ele era pelo judaísmo, a ponto de se tornar um dos piores perseguidores da igreja naquele instante. Ele muda-se e se transforma num servo de Deus
que compreendeu a dimensão de sua chamada e o seu ministério. Irmãos, poucos homens, poucos obreiros, desde Paulo até hoje, os nossos dias, poucos são aqueles que compreenderam a sua vocação, a sua chamada, como Paulo compreendeu e como ele viveu aquilo para o que ele foi chamado. Ele era, como eu disse, um perseguidor da igreja. E de repente ele se torna o apóstolo dos gentios. E aquelas pessoas daquela época ficaram admiradas de ver que aquele homem que perseguia agora prega o evangelho. É algo sem precedentes, de fato, algo maravilhoso. Paulo ele vive intensamente o chamado que recebeu do Senhor, enfrentando perseguições, sofrimento, privação, mas jamais ele pensou em abandonar a fé. Paulo, em nenhum momento, mesmo nos momentos mais tristes, como a gente vê ele relatando na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele relata as perseguições, as dificuldades pelas quais passou, ele não se predispõe a dizer assim, eu vou agora dar um tempo, eu vou deixar que Deus me ajude para que eu tenha ânimo novamente. Não. Cada perseguição, cada crise que Paulo enfrentava, ele enfrentava de cabeça erguida, ele levantava a cabeça, ele olhava e seguia em frente sem titubear, sem nenhum momento pensar em mudar sua trajetória. Aliás, a sua trajetória nos ensina que o ministério cristão de verdade é marcado por compromisso, perseverança, fidelidade até o fim. E claro, muitas, mas muitas adversidades. Irmãos, às vezes é incompreensível a postura de alguns obreiros que se dizem perseguidos, que se dizem às vezes injustiçados, que reclamam de tudo. Provavelmente essas pessoas não olham para a vida de Paulo, para o ministério de Paulo. Porque ao olhar para a vida desse homem, ao olhar para o modo como ele viveu o evangelho, hoje, amados, nós vivemos numa situação muito folgada, muito tranquila, principalmente num país como o Brasil, onde a liberdade religiosa é plena, total, sem restrições nenhuma, onde você pode pregar o evangelho em qualquer lugar, a qualquer hora, sem nenhum problema. Não confunda não ter problemas como fazer bobagens. Muitas vezes alguns cristãos fazem besteiras e depois, quando sofrem qualquer tipo de retaliação, diz que é perseguição. Não é perseguição. Uma retaliação é quando a gente provoca alguma coisa que depois vem uma reação do outro lado. E alguns casos aqui no Brasil de perseguição tem sido muito mais de retaliação. Eu não vou dizer que aqui ou ali não existe algum problema de cristãos que enfrentam adversidades, que enfrentam problemas, principalmente em algumas cidades pequenas do Nordeste, onde o catolicismo ainda é muito exacerbado. Provavelmente ainda enfrenta algumas dificuldades, mas nada que impeça que eles preguem, que eles façam a proclamação do evangelho como eles querem. Agora, olhando a vida de Paulo, a gente fica admirado de como esse moço enfrentou todas as crises, enfrentou todos os problemas de cabeça erguida sem jamais reclamar. A transformação de Paulo, ela define o chamado para o ministério. A história de Paulo ela começa com uma mudança radical produzida pela graça de Deus, a sua conversão. Irmãos, é interessante que Paulo, poucos dias antes de sua conversão, ele havia ido às autoridades e pedido carta ou um documento para que ele tivesse autoridade de prender os cristãos que ele encontrasse. Mas o que ele não imaginava é que ele mesmo teria um encontro com Cristo da forma mais dramática como ele teve na estrada de Damasco. Atos capítulo 9 nos mostra que Paulo teve uma experiência tão profunda com Cristo que ele ficou quase que sem ação. Como que ele poderia reagir
diante de uma situação tão real como a que ele enfrenta ao ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco. A sua conversão é, sem dúvida nenhuma, a mais impactante, a mais relevante, aquela que trouxe de fato modificação completa na vida de uma pessoa, que transforma um ser humano em outro completamente diferente. Sabe, amados, a conversão de Paulo foi algo tão extraordinário que poucas pessoas tiveram como reagir ao ver Paulo depois de sua conversão. Foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso. E ao observarmos esse início, a gente compreende que o chamado para o ministério nasce de um encontro real com Cristo, produz frutos visíveis na vida de quem é chamado. Irmãos, nós precisamos hoje, nas nossas igrejas, ter um critério melhor para indicar pessoas para o ministério. Nós estamos brincando de indicar pessoas para cargos ministeriais. Nós estamos, irmãos, fazendo algo que beira a loucura nos ministérios. Pessoas que são indicadas por amizade, por influência social que exercem, por postos que ocupam do ponto de vista social. Nós estamos colocando no ministério pessoas que não têm a menor capacidade para exercer nenhum tipo de papel no ministério. E isso tem prejudicado sensivelmente a igreja do Senhor. Os pastores, principalmente, aqueles que têm a capacidade de indicar pessoas para o ministério, devem pensar muito sobre quem está indicando para um cargo tão relevante na igreja, que é um cargo ministerial. Seja ele de auxiliar, de diácono ou de pastor, não tem diferença. Ao indicar alguém para o ministério, nós precisamos ter muito cuidado. Amados, eu pessoalmente pastoreei algumas igrejas durante o meu ministério. Hoje eu não estou pastoreando, mas durante o tempo que pastoreei, eu nunca indiquei nenhum candidato a cargo nenhum da igreja, nem auxiliar, nem a pastor, que eu não conhecesse profundamente seu comportamento dentro e fora da igreja. Eu muitas vezes, ao querer indicar alguém para o ministério, eu conversava com o cônjuge, eu conversava com amigos, eu conversava com colegas de trabalho, eu conversava com vizinhos, eu conversava com filhos, quando esses podiam opinar alguma coisa. E quantas vezes, irmãos, eu deixei de indicar pessoas para o ministério depois de ouvir o testemunho que eles davam fora da igreja. Então isso é importante. Nós não podemos, irmãos, brincar de indicar pessoas para o ministério só para que eles se sintam valorizados, para prendê-los dentro da igreja. Isso tem acontecido, infelizmente, muitas vezes, quando pessoas são indicadas, porque se elas não forem indicadas aqui, elas sairão para serem indicadas em outras igrejas. Que seja, irmãos, que essas pessoas vá para outra igreja e sejam lá indicadas, mas nós não podemos dar presente para as pessoas, comprar pessoas para ficarem na igreja com cargos ministeriais. Isso só vai, ao longo do tempo, trazer problemas, como tem trazido muitas vezes para as igrejas. Mas os pastores, pensando em ter número dentro dos seus hall de membros, pensando em ter pessoas dentro das suas igrejas, indicam para o ministério pessoas que não têm a menor possibilidade de ser chamado. Paulo antes perseguia os cristãos, mas ao ser alcançado por Cristo no caminho de Damasco, experimentou uma transformação radical. Irmãos, nós precisamos
indicar pessoas para o ministério que tenham nascido de novo e não tenham sido batizadas. Há um pré-requisito no Ministério de Madureira, que foi decidido recentemente, que nenhum obreiro pode ser indicado se ele não evidenciar que foi batizado com o Espírito Santo. Mas eu diria, irmãos, que nem isso é know-how para que uma pessoa seja indicada para o ministério. Porque hoje o que existe de falsidades, o que existe de imitação, e muita gente pode dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo, não sendo. Eu não estou querendo dizer aqui que pessoas que sejam batizadas com o Espírito Santo não vai errar, não vai dar problema, não vai fazer bobagem. Claro que não. Todos nós podemos cometer erros, nós não somos santos, nós não somos perfeitos. Mas um detalhe, irmãos, deve ser observado. Cuidado ao indicar pessoas para o ministério. Isso não pode ser feito sem que a gente tenha notado que a vida daquela pessoa foi transformada. Nós precisamos observar que antes de indicar alguém para o ministério, nós precisamos ver os frutos que aquela pessoa tem como servo de Deus que ela é. Deus revelou que Paulo havia sido separado para levar a palavra de Deus, o nome de Cristo, para os gentios. E mostra algo muito interessante com isso, irmãos. O chamado de Deus nasce da graça e não de méritos humanos. Por mais que tenhamos qualificações, por mais que tenhamos formação acadêmica, por mais que sejamos observados e benquistos no meio evangélico, isso não é handicap, não é know-how, não é nada que garanta que nós seremos bons obreiros, irmãos. O obreiro de verdade é aquele que nasceu de novo, aquele cuja vida é exemplo na sociedade, dentro de sua casa, dentro da igreja, é uma pessoa que atua de forma dinâmica, de forma para o bem da obra de Deus. Isso é que nós precisamos observar. Mas muitos pastores, por conta de preferências, têm dado cargos de obreiros para pessoas que desonram o cargo que ocupa, provocam escândalos na igreja. Nós precisamos observar isso, irmãos. Após a conversão, Paulo passa a viver inteiramente para cumprir a sua missão, demonstrando obediência e entrega total ao Senhor. Em nenhum momento Paulo desvia seu olhar para qualquer outra coisa que não a obra de Deus. Nós precisamos de homens assim na igreja, irmãos. Nós precisamos de homens que tenham compromisso de fato com Deus e depois com a obra de Deus. Homens que tenham dignidade, que tenham caráter de verdade, homens de verdade, e que estão dispostos a viver o Evangelho integralmente, e não apenas naquilo que lhes dá algum tipo de vantagem. Nós não podemos fazer isso. O Evangelho não pode ser usado como moeda de troca. Cargo ministerial não é moeda de troca para presentear pessoas, agradar pessoas e colocar pessoas onde elas não devem estar. Irmãos, eu posso dizer sem medo de errar, faço parte do ministério da igreja há 48 anos. E eu posso dizer com toda sinceridade para os irmãos, se nós fôssemos observar os critérios bíblicos para a indicação de obreiros hoje, nós reduziríamos o número de obreiros que temos mais da metade. Mais da metade seria retirado do ministério porque não tem chamada, não tem vocação, não tem qualificação e não faz um papel de obreiro de verdade. Nós precisávamos observar isso, irmão.
Nós precisávamos ver como essas pessoas que são hoje colocadas em cargos ministeriais estão reagindo, por exemplo, como na sua perseverança no meio de lutas e no meio de problemas no ministério. Como essas pessoas reagem? Como essas pessoas resolvem os seus problemas? Sabe, nós temos visto escândalos e mais escândalos dentro da igreja, irmãos, provocados por obreiros. Dividem a igreja. Passando-se por homens de Deus, dividiu a igreja, provocou escândalos, fez uma série de coisas erradas e que só trouxe prejuízos para a obra de Deus. Infelizmente, isso está acontecendo porque nós, obreiros, não temos observado critérios para, de fato, colocar pessoas convertidas de verdade, que tenham tido encontros verdadeiros com Cristo, que tenham sido chamados por Ele para o ministério e não por conta de suas vantagens, daquilo que elas podem oferecer. A caminhada ministerial de Paulo nos mostra que mesmo aqueles que são chamados por Deus enfrentam perseguições, enfrentam dificuldades, enfrentam lutas. Às vezes a gente acha que o ministério é só coisas boas que acontecem. Graças a Deus, o Brasil é um país onde obreiros não passam por dificuldade, não passam por tantos problemas dentro da igreja. Mas é fato que os problemas que têm acontecido nas igrejas, em sua maioria, têm sido provocados por obreiros que não têm compromisso, que não têm chamada, que não têm nada de obreiro, mas que está ocupando um lugar. Eu diria, irmãos, que é quase uma regra que a chamada ministerial frequentemente conduz a enfrentamento de lutas e lutas intensas. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, muitas vezes enfrentamos crises. Agora, uma outra coisa que nós precisamos admitir, que nós erramos muito, primeiro, porque nos falta intimidade e comunhão verdadeira com Deus. Segundo, nós temos uma dificuldade enorme de orar. Eu diria, irmãos, que mais da metade, folgadamente, mais da metade dos obreiros hoje, de auxiliares a pastores, não tem uma vida de oração. Não tem uma vida de estudo da Bíblia. Não tem uma vida de consagração pessoal. Eles vão levando as coisas, tudo como dizem, empurrando com a barriga. Oram aqui ou acolá, eventualmente, mas não são pessoas que têm compromisso com a oração. Não têm compromisso com o estudo da palavra. Irmãos, é comum você ouvir da boca de pastores, estou dizendo pastores, que eles nunca leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Alguns falam até assim, eu já li, com certeza que eu já li a Bíblia toda, mas eu nunca li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ora, dizer uma coisa dessas é dizer que não tem compromisso com o ministério. Porque a matéria mais importante que nós trabalhamos no ministério é a palavra de Deus, é a Bíblia. E se eu não a conheço, se eu não a estudo, o que é que eu vou oferecer para as pessoas para quem eu vou falar? Como eu vou ensinar a palavra de Deus àqueles que precisam de aprendê-la, se nem eu mesmo sei? Se eu não a estudo, se eu não a leio, se eu não me dedico para aprender? Isso eu, infelizmente, irmãos, eu tenho tido experiências terríveis com alunos de faculdade em cursos de teologia, com irmãos na igreja, com obreiros na igreja. É lamentável a forma como as pessoas hoje, principalmente obreiros, tratam oração, estudo da Bíblia, consagração, jejum e vida espiritual. Sabe, irmãos, é profundamente lamentável que nós estejamos hoje aqui falando sobre isso, quando poderíamos e deveríamos estar falando de coisas muito mais importantes para a obra de Deus, para o reino de Deus,
observando, claro, o comportamento de um apóstolo, de um obreiro como o apóstolo Paulo. Irmãos, a perseverança de Paulo não se baseava em circunstâncias favoráveis. Não é porque estava tudo bom, não é porque estava tudo dando certo. A perseverança de Paulo se baseava na sua convicção profunda na graça e no chamado de Deus para ele. É isso que marcou profundamente o ministério e a vida de Paulo. Prisões, açoites, perseguições, rejeições fizeram parte da caminhada de Paulo, mas não o afastaram de sua vocação em nenhum instante. Felizmente, ele foi um homem que se consagrou, que se dedicou a despeito de qualquer problema. Ele mesmo relata que ele teve um problema de um espinho na carne. E ele ensinou a Paulo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, fortalecendo sua dependência da graça de Deus, irmãos. Para esse tal de espinho na carne, existem muitas especulações sobre o que seria esse espinho de que Paulo fala. Mas poucas têm consistência, ou poucas dá para a gente pelo menos refletir. Algumas pessoas dizem se tratar de uma doença física. Aliás, essa é uma das mais aceitas, né, de que ele tinha um problema de saúde. Outros dizem se tratar de oposição humana e perseguições. Claro, Paulo teve tudo isso também, mas ainda outros dizem se tratar de tentações espirituais, até de natureza sexual, na vida de Paulo. Agora, não dá para definir o que era. Eu não vou dizer que todos esses que apontam o que poderia ser o espinho na carne de Paulo, que eles estão errados. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que o espinho na carne foi uma limitação real, dolorosa, permitida por Deus. O que era exatamente a gente não sabe. Foi usado para manter Paulo humilde e revelar que a suficiência do ministério não está na força do pregador, mas na graça de Deus. Tanto que Deus fala para ele, a minha graça te basta. Eu até gostaria de saber o que foi esse espinho na carne, que tipo de problema era esse. Mas a realidade é que ele não nos revela, ele mesmo não disse sobre isso. Ele falou que orou a respeito, mas quando Deus disse para ele que não ia resolver o problema, ele também se cala. A gente precisa aprender até com esses exemplos que ele nos dá. Sabe, irmãos, mesmo diante das dificuldades, Paulo não olhava para trás, mas avançava com os olhos fixos no prêmio da soberana vocação em Cristo. Numa de suas cartas, talvez a carta mais alegre, mas paradoxalmente, no momento em que ele estava muito próximo de ser executado no Império de Nero, Paulo escreve aos Filipenses. E quando ele escreve aos Filipenses, irmãos, ele diz no capítulo 3 da epístola o seguinte: não que já tenha alcançado ou porque seja perfeito. Amados, eu acho essa declaração de Paulo, eu não sou perfeito, algo que deve ser muito, mas muito importante para nós olhar no nosso ministério. Muitas vezes nós nos achamos os bambambãs, os melhores, os mais capazes, os mais competentes, e que ninguém faz o que nós fazemos, que ninguém trabalha como nós trabalhamos, que ninguém ora como nós oramos, que ninguém lê Bíblia como nós lemos. Paulo diz, eu não sou perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E ele prossegue, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse isso aqui, irmãos. Não foi no começo do seu ministério. Ele estava preso. Ele estava prestes a ser executado, como foi de fato executado depois. Segundo a tradição, Paulo morreu degolado. Ele perdeu a cabeça no império de Nero. Ele estava prestes a passar por esse tipo de tortura e sofrimento, e ele diz isso aqui para a gente. É de fato algo maravilhoso, algo extraordinário. Vale lembrar, como eu disse no início, que ao lado de Efésios, Colossenses e Filemon, Filipenses foi uma das chamadas cartas da prisão. Ele estava preso quando escreveu essas cartas aos irmãos, ou essas epístolas, né? A única carta que ele escreveu aqui foi a Filemon, que foi uma carta pessoal. As outras ele escreveu para a igreja. Sabe, irmãos, o ministério de Paulo, ele foi concluído com muita fidelidade, a ponto de ele ter coragem de dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Sabe, veja, o testemunho final da vida de Paulo revela que o mais importante no ministério cristão não é começar bem, mas é permanecer fiel até o final. É permanecer digno da vocação que você foi chamado até o final. É isso que nós precisamos aprender hoje. Ao olhar para o encerramento da sua carreira, percebemos um servo consciente da sua missão, em paz com Deus e seguro de que a sua recompensa viria da parte de Deus. Porque ele fez aquilo para o que ele foi chamado. Paulo declarou ter completado a carreira e o ministério recebido do Senhor com consciência tranquila e fidelidade até o fim. Em nenhum momento, irmãos, perseguido, preso, apedrejado, açoitado, criticado, a ponto de pessoas saírem atrás das igrejas que ele passava para desfazer aquilo que ele tinha feito. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel. Paulo discipulou líderes, Paulo fundou igrejas, Paulo pastoreou igrejas, demonstrou profundo amor pastoral, deixando para a gente um exemplo. E é isso que nós precisamos seguir, irmãos. Bons exemplos. Exemplos de homens como Paulo são raros e nós precisamos aprender a imitá-los. Paulo encerrou sua jornada com a certeza da recompensa eterna, aguardando a coroa de justiça prometida aos fiéis. Ele sabia que depois da sua partida, irmãos, ele iria ser galardoado, como de fato foi por Deus. Amados, a vida de Paulo revela que Deus transforma, capacita e sustenta aqueles que se entregam completamente ao seu chamado. Não se preocupe. Se o Senhor te chamou para o ministério, atenda o convite. Vá e pode ter certeza de que Ele jamais deixará de cumprir uma só promessa que Ele fez com você. Ele vai te fazer vencedor e vai te conduzir até o final da sua jornada. A história de Paulo demonstra que o ministério cristão não é isento de sofrimentos. Embora, como eu disse, nós vivamos em um país livre, onde a própria Constituição nos assegura a liberdade religiosa, mas, amados, é plenamente recompensado pela graça de Deus e pela esperança na vida eterna aqueles que se dedicam ao ministério. Paulo combateu o bom combate, completou a carreira,
guardou a fé. Esse é o melhor exemplo que um obreiro pode deixar para aqueles que darão prosseguimento ao seu ministério. Na vida de Paulo há um momento que eu acho muito interessante. Quando ele está em Mileto, ele chama os obreiros da igreja de Éfeso para se despedir deles. E eles os previnem de que depois da partida dele, a igreja seria atacada, e atacada de dentro para fora. É interessante, irmãos, a gente ler aquele texto de Paulo em Atos capítulo 20. É muito interessante ver a visão que Paulo tinha da igreja e como aquilo que ele previu aconteceu de fato. Mas, amados, eu quero já partir para o encerramento desse vídeo, desejando a todos um ano novo maravilhoso, desejando que você no próximo ano se dedique ainda muito mais à obra de Deus. Se você é um obreiro, coloque o seu ministério em primeiro lugar, coloque sua vida espiritual em primeiro lugar, cuide de suas responsabilidades, mas não ignore que a obra de Deus que você recebeu, a chamada para realizar é a coisa mais importante. Eu queria, depois de tudo isso que falamos, chamar a sua atenção para algumas aplicações. A primeira delas, devemos permitir que Deus nos transforme completamente, irmãos. Nós precisamos servir de verdade, nos dedicarmos de verdade, e assim como Paulo, ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Paulo era para ser uma das pessoas mais punidas por Deus. No entanto, foi chamado para ser o maior dos apóstolos, o maior dos pregadores, o maior fundador de igrejas. Deus pode fazer coisas extraordinárias quando nós permitimos que Ele nos transforme. Segundo, quando for provado de alguma forma, permaneça fiel, mesmo em meio às dificuldades. Problemas na vida do crente é normal, dizia um hino antigo que cantávamos. Mas quanto mais luta o crente tiver, vitória em Cristo vai ter. Então, as lutas não anulam o chamado. Elas devem fortalecer a nossa fé. Terceira, dependa mais da graça de Deus do que de suas próprias forças e capacidade. Paulo experimentou um drama, o espinho na carne. E foi necessário que ele passasse por aquilo para que Deus dissesse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixe o poder de Deus manifestar na sua vida quando você estiver passando por crises, por dificuldades também. Quando você for atingido por um espinho na carne. 4. Viva com propósito e perseverança no serviço cristão. Jamais negligencie aquilo para o que você foi chamado. Cumpra integralmente o seu ministério. Não olhe para trás, mas avance em direção ao alvo que Deus estabeleceu para o seu ministério. E por fim, mantenha viva a esperança de que você será recompensado depois de todo o trabalho. A Bíblia diz que há uma coroa para cada um de nós, que nos dedicarmos, que formos fiéis, que de fato nos dedicarmos para servir a Deus e nos entregarmos completamente a Ele. Que o Senhor te abençoe. Esperamos que esse final de ano traga muitas bênçãos para a igreja e que nós possamos continuar no próximo ano com mais disposição, com mais zelo, com mais integridade e com mais vontade de agradar a Deus.